Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 6, o inimigo interno. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, te adorando e buscando a tua bênção, aquela bênção prometida por Jesus Cristo, quando disse, não muito depois destes dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O inimigo interno. Este é o mais perigoso de todos os inimigos. O inimigo da nossa natureza pecaminosa. Já nascemos com ela. A nossa natureza pecaminosa é a mesma de Satanás, inimiga de Deus, que não está sujeita a Deus e nem à lei de Deus. Queridos, quando muitas vezes nós estamos preocupados com os inimigos que estão fora, que estão ao nosso redor, nós nos esquecemos do pior de todos os inimigos, aquele que está dentro de nós, o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso eu, que muitas vezes vem em primeiro lugar. Por isso Jesus, quando disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele falou o princípio do cristianismo, que é o negar-se a si mesmo, vencer o eu dos desejos próprios, vencer o eu das vontades não santificadas, colocando o nosso eu na cruz e colocando Jesus Cristo no trono do nosso coração. O verso áureo diz, eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 10. Deus está preocupado em santificar o nosso coração, porque o coração nosso é enganoso. Quem o conhecerá? Não confie em si mesmo. Ao contrário, desconfie de si mesmo. Porque todo aquele que quiser servir a Deus, trabalhar para Deus, ser um servo de Deus, precisa aprender a lição, a primeira de todas, a autodesconfiança. Desconfiar de si mesmo. E então, Deus o poderá usar poderosamente, derramando sobre ele o Espírito Santo. Josué capítulo 7 é o primeiro caso em que, por meio de uma trágica experiência, o povo de Israel compreendeu as implicações mais amplas da aliança e o seu profundo significado. Enquanto a obediência às cláusulas da aliança garantia a vitória, desconsiderar os termos dela resultava em derrota. O sucesso militar de Israel não estava baseado em números, estratégia de batalha ou táticas inteligentes, mas a vitória de Israel estava sempre na presença do guerreiro divino com eles. Durante a apropriação da terra prometida, Israel teve que aprender a difícil lição de que o seu inimigo mais perigoso não estava fora do seu acampamento, mas dentro da sua própria base. O maior desafio que estava diante deles não eram as muralhas fortificadas das cidades cananitas, nem sua avançada tecnologia militar, mas a vontade obstinada de indivíduos dentro do seu próprio acampamento de ignorar intencionalmente as instruções do Senhor. Aguardando nossa herança celestial, enfrentamos desafios semelhantes. Enquanto estivermos na fronteira da terra prometida, nossa fidelidade será testada, agora no tempo do fim. Nós estamos na fronteira da terra prometida. Como Israel naquele tempo estava na fronteira, tinha diante de si o rio Jordão, que Deus secaria para que eles passassem, e tinham diante de si a primeira cidade fortificada, Jericó. Da mesma forma, meu querido irmão, minha querida irmã, nós hoje estamos na fronteira da terra prometida, às margens do além, da eternidade. E nossa fidelidade será testada. Por isso, Jesus fala da angústia qual nunca houve,
porque está reservada para o tempo do fim. Agora, a partir do decreto dominical, será angústia qual nunca houve. Nossa fé será testada e só poderemos ser vitoriosos por meio de nossa rendição, nossa entrega a Jesus Cristo diariamente. Entregue-se, se renda a Jesus Cristo, porque cristianismo é uma religião de rendição do nosso eu, rendição da nossa vontade própria, para que a vontade de Jesus prevaleça em nossa vida. Aleluia! Na parte de domingo, violação da aliança. Abra sua Bíblia agora em Josué capítulo 7. Quais foram as duas principais causas da derrota de Israel pelos habitantes da pequenina cidade de Ai? Era uma pequenina cidade chamada Ai, e o povo de Israel foi derrotado. Qual foi a razão desta derrota trágica? Abra sua Bíblia em Josué 7 e vamos ler. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vocês estão vendo já no capítulo 7, verso 1, já explica qual foi o pecado de Israel. O pecado de Acã. O pecado de Acã é considerado o pecado de Israel, porque toda a nação sofreu por causa do pecado de Acã. Ele não sofreu sozinho, ele trouxe maldição sobre todo o povo de Israel. E o verso 2 diz: Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Além do pecado de Acã, já mencionado no verso 1, aqui está a segunda causa da derrota. Eles subestimaram o inimigo. Eles estavam confiando em si mesmos. Eles não consultaram a Deus. Eles consideraram o inimigo pequeno demais, fraco demais. Basta que levemos somente 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Eles subestimaram o inimigo. Você nunca pode baixar a guarda. Você não pode subestimar Satanás. Você só será vitorioso contra Satanás se você estiver escondido em Cristo Jesus. Ele é o guerreiro divino que luta suas batalhas. E o verso 4 diz: assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles. 36 israelitas foram mortos. E perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Verso 6. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Vocês estão vendo qual a preocupação de Josué? A preocupação de Josué não era a reputação dele, também não era o povo de Israel, mas a preocupação de Josué aparece no finalzinho do verso 9. E então, que farás ao teu grande nome? O que vão essas nações pagãs, o que elas vão falar do Deus de Israel? O teu nome será vituperado, será desprezado. O que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se,
por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. O pecado de um afligiu todo Israel. Israel pecou. Deus não disse Acã pecou. Assim você pode ver como o pecado do pai de família pode afetar a esposa e os filhos. Como um pecado coberto, um pecado oculto dentro da igreja pode afetar a igreja toda. Não tem como você colocar os seus pecados, meu querido irmão, minha querida irmã, não tem como você colocar os seus pecados dentro de uma garrafa e colocar uma rolha e fechar para que esse pecado não traga maldição sobre os outros, para que esse pecado seu, particular, individual, não afete os demais membros da sua família. Não tem como fazer isso. O seu pecado, seja como líder da família, ou o seu pecado como membro de uma igreja, afeta toda a sua família. Todos sofrerão consequências, as maldições. Por isso Deus falou, Israel pecou. Quebraram a minha aliança. Não está falando especificamente de Acã, mas Israel quebrou a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Está percebendo por que Israel fugiu diante do exército da pequena cidade de Ai? Porque eles pecaram. Por isso Deus disse aqui, por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, porque eles pecaram. O que é que pode dar a vitória para você e para mim? A vitória contra Satanás? Quando nós não vivemos em pecados conhecidos, familiares e conscientes. O pecado nos coloca debaixo do poder de Satanás. O pecado praticado na nossa vida autoriza Satanás a ter domínio sobre nós. Satanás tem domínio sobre aqueles que vivem na prática de pecados conscientes. Meu querido irmão, você e eu precisamos confessar e romper com os nossos pecados conscientes e recebemos o poder de Deus e o perdão de Deus e a vitória sobre Satanás. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Por quê? Porque viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição, porque estava em pecado. Não continuarei com vocês, disse Deus, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Ah, meu querido irmão, quantos membros da igreja estão roubando o dízimo do Senhor? Quando você vê uma congregação de 100, de 200, de 300 membros, você olha para toda aquela congregação, quantos dali estão roubando o que é de Deus? Roubando os dízimos, roubando as ofertas, são infiéis. E estes pecados não ficam somente sobre o pecador. Estes pecados trazem consequências sérias sobre a igreja inteira, sobre a família daquele que está praticando o pecado, mas também sobre a comunidade da igreja. Meu querido irmão, por isso Deus disse para Josué, verso 13, levante-se, santifique o povo e diga, santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Deus está falando hoje para você, você não vai poder vencer a Satanás. Você não poderá ser vitorioso sobre o pecado enquanto você não romper com as coisas condenadas, com os pecados acariciados, sejam eles pequenos ou sejam eles grandes. Todo pecado consciente deve ser confessado, abandonado. Verso 14 diz, pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel.
Por que Deus escolheu um processo demorado para identificar o pecador, para identificar o verdadeiro Acã? Por que Deus escolheu esse processo demorado? Primeiramente, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar, por sorteio, se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Por que houve esse processo demorado? Deus estava usando de graça e de misericórdia para com Acã. Deus estava dando tempo para Acã se arrepender e confessar o pecado antes de ser descoberto. Porque existe um tempo para ser confessado o pecado. Antes que descubram o seu pecado, você pode confessá-lo e encontrar perdão, encontrar graça. Mas Acã não se beneficiou, não valorizou o tempo de graça e de misericórdia que Deus estava dando. E o sorteio foi feito por tribo, por família, por casa e finalmente por homem. Verso 16, então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Todo um processo. Isso não levou meia hora, uma hora, isso levou muitas horas. É um longo processo. Deus dando tempo para que Acã se arrependesse e viesse e confessasse o pecado. Então Josué disse para Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a barra de ouro, os filhos e as filhas de Acã, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor, que quer dizer vale da desgraça. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Acã trouxe uma maldição sobre Israel, mas Acã trouxe a perdição sobre sua esposa, sobre os seus filhos, porque Acã não morreu sozinho. A esposa também foi morta e os filhos também. Eles estão perdidos. Por quê? Porque o cabeça pecou e não se arrependeu. Ele não trouxe consequências só sobre si mesmo. Você, quando está planejando um pecado, você que é pai, você que é mãe, quando você está pensando num adultério, numa prostituição, quando você está roubando a Deus o dízimo, você está trazendo maldição sobre a esposa, sobre os filhos, sobre a sua casa. Pense bem, coloque a mão na consciência. Você não peca sozinho. Você está fazendo a sua família pecar. Meu querido irmão, o exemplo de Acã está aqui para dar uma advertência para você e para mim, para os líderes da igreja. Quando o líder da igreja, quando o pastor da igreja, quando o ancião da igreja está em pecado,
eles trarão consequências de maldições sobre a igreja inteira. O pecado de Acã tem que ser removido, mas esse pecado pode ser confessado antes de ser descoberto. Não pense que admitir o pecado é o mesmo que confessar. Eu gostaria de fazer uma diferença bem grande aqui. Admitir que pecamos depois que tudo foi provado e descoberto, isso não é confissão. Confissão é quando você se arrepende, sente tristeza pelo pecado praticado antes de ser descoberto, antes de ser provado. Acã poderia ter se arrependido, mas não se arrependeu. Ele deixou que o sorteio fosse feito, desperdiçou o tempo de graça que Deus estava dando, até que o nome dele foi descoberto. E então Josué disse: Acã, meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele, e me conte agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. E então ele admitiu, dizendo o quê? É verdade, eu pequei contra o Senhor. Ele admitiu, mas ele não confessou. Não se engane, admissão não é confissão. De que forma as comunidades, de que forma a sua família pode sofrer por causa das ações erradas do pai e da mãe? Queridos, nossos pecados não podem ser apagados sendo escondidos. Quando você esconde o pecado, encobre o seu pecado, não o confessa, você trará maldição sobre si mesmo e sobre aqueles a quem você ama. O meu apelo para você, meu irmão, é: confesse os seus pecados hoje, confesse-os em nome de Jesus Cristo e receba a bênção do perdão, da salvação e do poder do Espírito Santo, porque Deus não só perdoa, Ele capacita, Ele derrama sobre você o Espírito Santo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o pecado de Acã. Aqui diz em Josué capítulo 7, versos 16 a 19, menciona dizendo: Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Imaginem quanto tempo levou para ele fazer todo este processo de sorteio. Tempo de graça e de misericórdia. Deus torce pela sua salvação, meu irmão. Deus torce pela bênção na sua família. Por isso, a porta da graça está aberta. A porta da graça foi escancarada pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. Nós estamos vivendo em tempo de graça. Mas até quando vai durar esta graça? Muitos pecam contra o Espírito Santo mesmo antes da porta da graça se fechar. Conforme diz Apocalipse 8, verso 5, Jesus vai lançar o incensário sobre a terra e dirá: está feito. Não haverá mais perdão depois de Jesus lançar o incensário sobre a terra, como diz Apocalipse 8, 5. Porém, muitos estão pecando contra o Espírito Santo em tempo de graça. Pessoas há hoje, enquanto a graça ainda existe, estão pecando contra o Espírito Santo. E então não haverá mais perdão para você, meu querido irmão. Nós não sabemos quando a porta da graça vai se fechar individualmente para aquele que insiste em pecar conscientemente. Por isso, o meu apelo é: rompa com seus pecados, confesse os seus pecados. Deus permitiu um intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e a sua aplicação, o que deu para Acã tempo para pensar, tempo para se arrepender e confessar o seu pecado. E ele fez isso? Ele não fez. Ele tentou esconder até o último momento. Queridos, eu tenho acompanhado o pecado de companheiros do ministério que adulteram, que se prostituem e não confessam.
convivem com esta prática do pecado consciente durante anos e anos, até que um dia alguém filma ele entrando num motel com a sua amante, alguém tira uma fotografia, ou alguém filma, alguém prova, e quando tudo é provado, quando tudo é descoberto, então o líder, o pastor ou o ancião, ele admite dizendo, realmente eu fiz isso. Isso nunca vai ser considerado por Deus como confissão. Isso é simplesmente uma admissão. E admitir o pecado não é o mesmo que confessar o pecado. Existe um tempo para confessar o pecado, antes de ser provado, antes de ser descoberto. Deus mostrou isso no caso de Acã. Da mesma forma, sua família, se soubessem o que aconteceu, teve a oportunidade de decidir se queria se envolver no encobrimento ou se recusar a ser cúmplice, como aconteceu no caso de Coré, quando Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Deus e foram destruídos. Os filhos de Coré não acobertaram o pecado do pai. A Bíblia diz claramente em Números, capítulo 26, verso 11, que os filhos de Coré não foram mortos. Os filhos de Datã e Abirão foram mortos com eles, mas os filhos de Coré não foram mortos. Porque a Bíblia faz questão de afirmar em Números 26, verso 11, que os filhos de Coré não foram mortos, porque eles não acobertaram o pecado do pai. Eles contaram, eles não se uniram com Coré na rebelião. O que teria acontecido com os filhos de Acã se eles tivessem discordado das ações do pai? Se eles tivessem ido até Josué e teriam então contado tudo o que tinha acontecido, eles teriam sido poupados, porque a graça de Deus prevalece sobre a sua justiça. A graça prevalece sobre a justiça quando há arrependimento e a confissão. A solução para o dilema seguiu a direção oposta ao sentido pelo qual o pecado havia entrado e prejudicado Israel. A culpa coletiva foi eliminada e reduzida de Israel para uma tribo, através do sorteio. Da tribo foi reduzida para uma família, e da família para a casa, e desta para os indivíduos. Além de revelar o ofensor, o processo investigativo também inocentou os inocentes. Esse era um aspecto igualmente importante do meticuloso procedimento jurídico, no qual o próprio Deus atuou como testemunha dos atos invisíveis de Acã. O leitor da Bíblia quase consegue sentir a tensão quando Deus se concentra em Acã. Quem não se surpreenderia com a obstinação, a teimosia do homem em esperar que ele pudesse passar despercebido? Por que Acã esperou até o último momento, até que o seu nome foi pronunciado? Por que ele esperou? Porque ele estava esperando ser absolvido. Ele estava achando que ele não seria descoberto. Não houve arrependimento. Nada é escondido aos olhos penetrantes de Deus, que sabe o que está escondido no coração humano. É importante observar a maneira como Josué se dirigiu a Acã. Ele disse, meu filho. Essa expressão mostra não apenas a idade e o papel de liderança de Josué, mas também revela a atitude com que esse grande guerreiro abordou a justiça. Seu coração estava cheio de compaixão por Acã, embora ele tenha sido chamado para executar o julgamento do ofensor. Por meio da sua atitude, Josué estava novamente prenunciando a sensibilidade, a bondade e o amor daquele que nunca foi rude, daquele que nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou, sem motivo, uma dor a uma pessoa frágil. Jesus denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas Jesus tinha lágrimas na voz quando fazia suas esmagadoras repreensões. Deus é misericordioso e Deus está usando de misericórdia com você, mesmo que você esteja pecando como Acã. Busque a Deus, confesse o seu pecado e você receberá graça, misericórdia e perdão. Como a percepção de que Deus sabe tudo, sabe todas as coisas que nós fazemos,
Como essa percepção pode influenciar a sua e a minha maneira de viver? Você e eu vivemos aos olhos, à vista de um Deus que é onisciente, conhece todas as coisas, até as intenções que estão dentro da nossa mente. Deus conhece tudo. Por isso, não precisamos e não queremos esconder nada de Deus. Vamos nos humilhar, vamos nos colocar ajoelhados diante do nosso Jesus Cristo e falar: Senhor Deus, eu pequei. Por favor, perdoa o meu pecado. Purifica-me pelo teu sangue. Derrama sobre mim a tua graça. E, por favor, com o teu perdão, dá-me também o poder para não mais pecar. Em nome de Jesus. Aleluia. Na parte de terça-feira, escolhas fatais. Josué capítulo 7, versos 19 a 21. Aqui diz: Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele, e conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. E Acã respondeu: É verdade, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Cobicei. A cobiça é um pecado muito sutil. O pecado mortal que determinou a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça. Um dos pecados mais comuns e aos quais as pessoas dão menos importância. Cobiçar é desejar para si aquilo que não é seu. É lançar os seus olhos sobre o que eu poderia fazer com o dízimo. Quanta coisa eu poderia comprar com o dízimo. Queridos, você está cobiçando aquilo que é de Deus. Quando você lança os olhos sobre uma mulher que não é a sua esposa e se deixa enganar pelo mito da grama mais verde, achando que a mulher do outro é melhor do que a sua. A cobiça é um dos pecados mais comuns, aos quais as pessoas dão menos importância. Cobiça nas pequenas coisas nos levarão à cobiça nas grandes coisas. Josué pediu que Acã fizesse 2 coisas. Primeiro, dar glória a Deus e honrá-lo. Segundo, confessar o que fez sem nada esconder. Acã deveria dar glória a Deus, admitindo o que havia feito. Infelizmente, o texto bíblico não dá nenhuma indicação de que Acã mostrou qualquer sinal de arrependimento real. Ele esperava permanecer escondido até o fim. É assim que muitos estão fazendo. Estão escolhendo manter o pecado encoberto, escondido da igreja, até que sejam descobertos. Eles pensam: talvez eu nunca seja descoberto. Esses dias, uma irmã da igreja escreveu para mim dizendo: meu marido é ancião e meu marido é tesoureiro da igreja e ele tem uma amante, ele está vivendo em pecado, em adultério. Queridos, eu disse para esta irmã: você tem que contar isso para o pastor da igreja. Enquanto você estiver encobrindo este pecado, você é cúmplice e maldições virão sobre a igreja por causa do pecado encoberto. É o pecado de Acã, que traz maldições sobre Israel, traz maldições sobre a igreja, traz maldições sobre a sua família. Meu querido irmão, minha querida irmã, o registro do pecado de Acã, feito aqui no livro de Josué, tem um forte motivo pelo qual Deus manteve esse registro aqui. E Deus nos trouxe para meditar sobre este pecado de Acã. As escolhas fatais, as escolhas erradas. As palavras de Acã em Josué 7:21 lembram a queda de Adão e Eva. Lá em Gênesis, quando fala da queda de Adão e Eva, fala que a mulher viu que a árvore era desejável e finalmente tomou para si do seu fruto. Gênesis 3:6. Em sua confissão, Acã falou quase que a mesma coisa. Admitiu que ele viu no saque de Jericó um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro,
e ele então os cobiçou e pegou para si. Assim como no caso de Adão e Eva no Jardim do Éden, a escolha de Acã revela que o pecado da cobiça é o pecado da incredulidade, a qual suspeita de que Deus não deseja o melhor para suas criaturas e esconde delas alguns prazeres requintados que pertencem apenas a ele mesmo. Além da alusão à queda humana, o texto de Josué destaca o forte contraste entre as atitudes de Raabe, mencionada ali em Josué capítulo 2, versos 1 a 13, e a atitude de Acã. Raabe levou os espias para o telhado e os escondeu dos soldados. Ao contrário de Raabe, Acã tomou as coisas condenadas e as escondeu de Josué. Veja o paralelo entre a atitude de Raabe e de Acã. Raabe mostrou gentileza aos espias israelitas e os ajudou a garantir a vitória. E Acã? Acã trouxe problemas para Israel por sua ganância e garantiu a derrota de Israel. Raabe fez uma aliança com os israelitas. E Acã? Acã quebrou a aliança com Yahvé. Raabe salvou a si mesmo e sua família, e eles se tornaram cidadãos respeitados de Israel. Porém, Acã condenou a si mesmo, trazendo maldição sobre a sua família, morte para a sua família, e se tornou um exemplo de vergonha. Você se inspira no exemplo de Acã ou você se inspira no exemplo de Raabe? A graça de Deus se fez presente na vida de Raabe. A graça de Deus também poderia se fazer presente na vida de Acã, mas ele desperdiçou o tempo de graça e de misericórdia. Não viva na prática de pecados conhecidos, familiares e conscientes. O pecado que nos leva à perdição são pecados conscientes. Rompa com eles, confesse-os e receba o perdão e a graça de Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, porta de esperança. Abrindo agora a Bíblia em Josué capítulo 8. Josué capítulo 8 e o verso 1 em diante diz assim: O Senhor disse a Josué, não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Agora Deus está sendo o guerreiro divino. Eu vou entregar a cidade de Ai. Não será o exército de Israel que vai conquistar a cidade. Eu os entregarei nas suas mãos, Josué. Verso 2: Você fará com que a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Diferente de Jericó, agora da cidade de Ai, Deus disse, agora vocês poderão, eu estou permitindo que vocês saqueiem os despojos e o gado para vocês. Deus permitiu agora. Ponha emboscadas à cidade por trás dela. E o verso 3: Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo, ponham-se de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade e todos estejam alertas. Percebam, na primeira luta em que Israel foi derrotado, eles levaram de 2 a 3 mil soldados. Subestimaram o inimigo e estavam indo sem a bênção de Deus. Mas agora, Josué envolveu todo Israel. Somente o exército que foi colocado de emboscada foram 30.000, os que ficaram na emboscada por trás da cidade. Aqui diz, ponham-se de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão, estão fugindo de nós como da primeira vez. Assim fugiremos deles. Então vocês, ou seja, os 30.000 que estavam escondidos,
Vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Está bem claro aqui, o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. O guerreiro divino estava presente. A batalha pertencia ao Senhor. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela. Façam segundo a palavra do Senhor, vejam bem, é isso que estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou e eles se foram à emboscada e ficaram em Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo e marcharam ele e os anciãos de Israel diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente da cidade e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha diante das campinas, porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou na cidade de Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas, deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na sua mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. O guerreiro divino estava presente do começo ao fim. Estenda na direção de Ai a lança que você tem na mão. É Deus que estava orientando, era Deus que estava lutando a batalha. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade, então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram fogo nela. Queridos, aqui diz no verso 26, porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Josué continuou com a sua mão levantada, estendendo a sua lança em direção à cidade, até que todos fossem destruídos, até o final da vitória. Assim como aconteceu com Moisés, que levantou as suas mãos, e suas mãos estavam pesadas, e então arrumaram a pedra para ele se assentar, e então Ur e Arão seguraram as mãos de Moisés para que as suas mãos não baixassem, porque quando as mãos de Moisés baixavam, Israel começava a perder a batalha, mas quando as mãos se levantavam, Israel vencia a batalha. Assim também aqui, Josué estendeu a sua lança o tempo todo, horas e horas, até que todos os inimigos fossem destruídos. Com uma diferença: nesta batalha contra Ai, Josué fez exatamente o que Moisés fez. Naquela ocasião, contra os amalequitas, quando Moisés ficou com a mão levantada, Josué estava liderando o ataque contra os amalequitas e envolvido na guerra. Agora aqui, contra a cidade de Ai, Josué ficou estendendo a lança, levantando a mão e a lança para que o povo vencesse. A batalha pertence ao Senhor. Meu querido irmão, a estratégia de Yahvé converte a derrota inicial de Israel em uma vantagem tática, transformando assim o Vale de Acor, que significa Vale da Desgraça, em uma porta de esperança. Em Oséias 2,15 diz que Deus transformou o Vale da Desgraça numa porta de esperança. Josué 8,7 deixa claro que não foi a estratégia que trouxe a vitória, mas foi o próprio Senhor Deus que concedeu a vitória e entregou a cidade de Ai nas mãos dos israelitas. Quando Josué estendeu a espada em forma de foice até que a vitória completa fosse conquistada, o texto mostra que Josué assumiu completamente o papel de liderança
que Moisés, no passado, havia exercido na travessia do Mar Vermelho e na guerra contra os amalequitas, onde Josué liderou pessoalmente o combate. Deus agiu através das mãos levantadas de Moisés e agora Deus estava agindo através das mãos levantadas de Josué, com a lança na mão, indicando o momento do ataque e da vitória de Yahvé. Desta vez, não houve intervenção visível e milagrosa de Deus, mas a vitória sobre a cidade de Ai não foi menos divinamente assistida do que aquela vitória sobre os egípcios na primeira geração, ou na recente vitória sobre a cidade de Jericó. Todas as batalhas são do Senhor. A chave para o sucesso está na fé que Josué teve na palavra do Senhor e sua obediência inabalável à palavra do Senhor. O princípio visto nessa história permanece válido até os nossos dias para o povo de Deus hoje. A batalha continua sendo do Senhor. É o guerreiro divino que luta suas batalhas, meu irmão. E o que você e eu precisamos fazer para conquistar a vitória? Permanecer em Cristo. Se o ramo permanecer ligado na videira verdadeira, que é Jesus, tudo o que você quiser, tudo o que você pedir, será feito. João capítulo 15, verso 5 até o verso 7. Mas se as minhas palavras não estiverem em vós, nada será possível. Com Jesus, tudo será possível, mas sem Jesus, nada será possível. Então, o segredo da vitória, o segredo do sucesso é permanecer em Cristo. Assim foi naquele tempo. Israel permanecendo em Deus, submissos a Deus, obedientes a Deus, a vitória era certa. Hoje, você permanecendo em Jesus, ligado à videira, pelo estudo da Bíblia, pela oração, pelo testemunho, você está ligado à videira. E então a vitória é certa. Que você seja vitorioso junto com Jesus Cristo, que é o grande e eterno vitorioso de todos os tempos. Aleluia! Na parte de quinta-feira, testemunha do poder de Deus. Israel foi chamado para ser testemunha do poder de Deus. Você é chamado para ser uma testemunha do poder de Deus. Testemunha é aquela que conta as bênçãos, conta as maravilhas, conta os prodígios de Deus. Você tem que ser testemunha viva a favor de Jesus Cristo. Assim como estudamos na lição 5, Deus tinha dado às nações pagãs a oportunidade de conhecê-lo e se afastar dos seus maus caminhos. Lembre-se que Abraão e toda a sua família eram mais de 1000 pessoas. O acampamento de Abraão, todos os que trabalhavam com ele, eles eram mais de 1000 pessoas. Abraão, ele com este exército de mais de 1000 pessoas, ele foi acampando aqui, acampando ali, construindo altares e espalhando o conhecimento do Deus, verdadeiro Deus, em toda a terra de Canaã e também no Egito. Queridos, Abraão foi um evangelista, o evangelista de Deus. Isto aconteceu 400 anos antes da porta da graça se fechar para os cananitas. Deus enviou o seu evangelista, o seu missionário Abraão, de cidade em cidade, de lugar em lugar. Ele não foi sozinho, ele foi com uma caravana de mais de 1000 pessoas. E cada altar que ele construía ficava montado e ficava em pé aquele altar, dizendo que existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Queridos, essas nações de Canaã, que estavam sendo destruídas, elas tiveram 400 anos de graça e de misericórdia. O tempo que os descendentes de Abraão, o tempo em que eles permaneceram como escravos no Egito, 400 anos, foram 400 anos de graça e de misericórdia para Canaã. Lemos aqui em Josué capítulo 7 e o verso 6 a 9. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça e Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi?
pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Queridos, Deus chamou Israel para ser testemunha do seu grande nome. E agora, quando eles foram derrotados, a preocupação de Josué está aqui no final do verso 9. Então, que farás do teu grande nome? Queridos, a princípio, Josué parece estar falando o mesmo que os israelitas em meio às suas dificuldades após deixar o Egito. Os israelitas, naquele tempo, disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade? Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Êxodo 16, 3. E Josué orou. Ele falou palavras parecidas. Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Josué 7:7. Logo depois, porém, Josué expressou sua grande preocupação com os danos que o nome e a reputação de Deus sofreriam com esta derrota. Veja o que Josué 7:9 diz: quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra, e então, que farás ao teu grande nome? Essa é a preocupação de Josué. O que acontecerá com o teu grande nome, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Isso revela um tema e um princípio que era central para os propósitos de Deus com Israel. Embora o Senhor quisesse que as nações pagãs ao redor deles vissem as grandes coisas que ele faria por seu povo que o obedecesse, elas também poderiam, como Raabe fez, aprender sobre o Deus de Israel pelo poder das conquistas do seu povo. Por outro lado, se as coisas fossem mal, como aconteceu aqui, as nações considerariam o Deus de Israel como um Deus fraco e ineficiente, o que poderia também encorajar a resistência cananita. Em outras palavras, mesmo no contexto dos hebreus tomando a terra, grandes questões e princípios estavam envolvidos, o que incluía trazer glória e honra para o nome de Deus, que também era a única esperança para os pagãos, assim como para Israel. O Deus de Israel era a única esperança não só para Israel, mas também para as nações pagãs. E Deus, através do evangelista Abraão, peregrinou na terra de Canaã durante anos e anos, evangelizando, construindo altares e pregando, anunciando o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Queridos, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 4, abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 4, vamos ver os versos 5 a 9. Aqui diz: eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Deus queria que todas as nações em todos os lugares da terra ouvissem sobre o Deus de Israel e chegassem à conclusão, dizendo: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Verso 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Deus queria que através de Israel ficasse provado diante do mundo todo que o Deus de Israel é diferente de todos os deuses falsos, todos os demônios adorados como deuses. Deus estava mostrando diante de todas as nações que ele é um Deus chegado ao seu povo. Você clama e ele está aí, junto de você, para responder à sua oração. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos.
Deus queria que Israel fosse uma testemunha fiel e verdadeira. Deus colocou Israel no mundo. Deus os escolheu para serem testemunhas vivas, missionários de Deus. Abraão foi missionário de Deus. 400 anos antes de Israel ser missionário de Deus na terra de Canaã. E agora, meu querido irmão, Deus está escolhendo você para ser missionário. Você deve contar, você deve ser uma testemunha viva. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, vamos ver os versos 18 a 20. Marcos capítulo 5, versos 18 a 20. Aqui está o plano de Deus para você. Ser missionário, ser um evangelista, ser uma testemunha fiel e verdadeira. Marcos 5, versos 18 a 20. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Aquele homem endemoniado que foi curado, a cura do endemoniado Gerazeno, que está registrada aqui em Marcos capítulo 5. Este homem que era endemoniado, possuído pelo demônio, e que foi curado por Jesus Cristo, ele queria agora acompanhar Jesus por onde Jesus fosse. E agora Jesus diz, não, você não pode me acompanhar. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Tudo que Deus faz na sua vida, meu irmão, não é para ficar escondido, não é para ficar guardado só para você. Tudo que Deus faz para você no sentido de graça, de misericórdia, de perdão, a transformação que Deus faz na sua vida, a libertação dos vícios, do cigarro, da bebida, das drogas, a libertação dos adultérios, das prostituições, tudo que Deus faz na sua vida, a transformação, o milagre da conversão, é para ser contado a alto e bom som. Deus quer que você seja um missionário por onde for, levando com você Jesus Cristo e contando aos outros quão precioso, quão bondoso, quão amável, quão poderoso é esse Jesus Salvador nosso. Seja uma testemunha. Você não pode ficar só dentro da igreja, louvando a Deus dentro da igreja. Existe um campo missionário fora da igreja. Homens e mulheres morrendo sem Jesus. E você precisa ir até eles e testemunhar. Testemunho não é estudo bíblico. Testemunho é contar o que Jesus fez, como era a sua vida antes. E como é que você se encontrou com Jesus? E como é a sua vida agora? 3 pontos no testemunho. Como era a sua vida antes? Como você se encontrou com Jesus Cristo? O que ele fez na sua vida? E como é a sua vida hoje? Quão feliz é você por ser uma testemunha de Jesus, um milagre vivo de Jesus. Por isso Jesus pediu para aquele ex-endemoniado, para que não viesse acompanhando-o por todos os lugares, mas que ele voltasse para a sua cidade e contasse para a sua cidade e principalmente para os seus familiares o que Jesus tinha feito por ele. Veja aqui, Marcos capítulo 5, verso 19. Vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito e todos se admiravam. Da primeira vez, Decápolis rejeitou a Jesus Cristo, preferindo os porcos. Porém, da segunda vez que Jesus Cristo veio a Decápolis, a cidade toda veio ouvir Jesus Cristo e muitos foram convertidos. Por que da primeira vez Cristo foi rejeitado em Decápolis e depois, na segunda viagem missionária, ele foi ouvido e muitos se converteram? Qual foi a razão? Aquele missionário, aquele ex-endemoniado, aquele homem que foi curado e libertado por Jesus, ele voltou para sua casa em Decápolis e contou para os seus parentes e contou para a cidade toda quem era Jesus, quão poderoso é Jesus. E o testemunho dele preparou a cidade para a segunda viagem missionária de Jesus Cristo. Seja você também um missionário, seja você também uma testemunha viva, contando aos outros como era a sua vida antes de Jesus.
Como você se encontrou com Jesus e o que Jesus fez na sua vida? E como é a sua vida agora feliz e contente, com esperança de vida eterna? Conte para os outros. Seja uma testemunha fiel e verdadeira. Seja batizado pelo Espírito Santo. Deus derramará o Espírito Santo sobre você para que você fale com poder sobre o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo convite que o Senhor nos faz para sermos testemunhas. O Senhor nos empurra para fora da igreja, não para sair da igreja, mas para olharmos para os campos missionários fora da igreja. Pessoas que estão maduras para serem colhidas para o teu reino. A seara é grande e a seara está madura, mas são poucos os ceifeiros. E o Senhor está nos convidando para sair de dentro do saleiro. O sal tem que sair fora do saleiro para se misturar com a massa. Pai querido, obrigado pelo convite que o Senhor nos faz para sairmos e para pregarmos e para mostrarmos aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, fazendo-nos fiéis testemunhas tuas. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.